Olá pessoal, meu nome é Pedro Sartori, eu sou da equipe de análise de dados da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira e sejam bem-vindos ao curso de conceitos básicos de estatística. Nesse curso a gente vai falar um pouco sobre as medidas de resumo, dentre elas as medidas de posição e as medidas de dispersão. A gente também vai falar um pouco sobre correlação. Pessoal, imaginem que a gente tenha uma base de dados e nessa base a gente tenha muitos dados e acaba sendo difícil quando nós temos tantos dados assim, em lidar com eles um por um. Para isso, a gente utiliza algumas medidas que sejam representativas de todos esses dados e que consigam resumir para a gente informações sobre esses dados. Então, a gente busca valores que resumam e representam esses dados como um todo. Dentre essas medidas, nós temos as medidas de posição e as medidas de dispersão. Vou falar um pouco sobre cada uma delas. Bom, então, pessoal, as medidas de posição, elas são valores que vão representar ali o centro dos dados. Então, elas vão ser uma medida central desses dados. Elas vão ter a função de resumir os dados e também vão servir como valor representativo. Mas o que isso significa? Imaginem que a gente tenha essa série de dados e a gente queira representar esses dados com um valor central dessa distribuição. Então, as medidas de posição, elas vão representar justamente um valor que seja representativo para todos esses dados. Dentre essas medidas de posição, nós temos a média, a mediana e a moda. Então vamos falar um pouquinho da média. A média, ela é a soma dos valores do nosso conjunto de dados dividida pelo número de observações. O que quer dizer isso? Imaginem que 9 alunos foram fazer uma prova que vai de 0 a 100 e é muito difícil de conseguir uma nota muito alta nessa prova. Esses alunos eles tiraram entre 3 e 24. Para calcular a média desses alunos, o que a gente faz é somar a nota de cada um deles. Então aqui eu vou fazer a somatório 3 mais 16, mais 10, mais 14, mais 18. E vou somando todas as notas e divido pelo número de alunos. Então são 9 alunos, faço tudo isso dividido por 9. Isso vai resultar em 13,4, que é a média da nota dessa turma que foi fazer a prova. Então vamos lá para o Excel, eu vou mostrar para vocês como é que faz essa média. Então aqui no Excel eu vou inserir as notas dos alunos. Então 3, 16, 10, 14, 18, 10, 5, 24 e 21. Para fazer a média, basta a gente digitar a tecla igual, utilizar a função média que a gente aprendeu no curso de Excel e selecionar todos esses dados. Então aqui a gente teve a média 13,444. Já a mediana é uma outra medida de posição e ela é o valor que vai dividir os dados ao meio quando a gente ordena eles em forma crescente. Vamos supor que a gente tenha esses mesmos alunos, a gente vai pegar esses alunos, vai colocar eles em forma crescente, de acordo com a nota que eles tiraram. Então aqui esse aluno tirou 3, ele fica em primeiro, e o aluno que tirou a nota mais alta, que é 24, ele fica aqui em último. Então a mediana, ela é esse valor aqui que vai dividir o conjunto de dados no meio. Então aqui para a esquerda da mediana, a gente vai ter metade dos dados e à direita da mediana a gente vai ter a outra metade dos dados. Então vamos lá para o Excel que eu vou mostrar como é que a gente faz o cálculo da mediana. Então aqui para fazer o cálculo da mediana, basta a gente digitar a tecla igual, escrever mediana. Aqui a gente tem a função med, que é justamente a função que retorna a mediana para a gente. Então vou selecionar aqui o conjunto de dados e dar Enter. Então ele retornou aqui para a gente a mediana de 14, que é justamente o valor que esse aluno aqui tirou na prova, que é o aluno que está dividindo o conjunto de dados na metade. Nesse caso, a gente tem justamente um valor, que é o valor de 14, que está exatamente no meio dos nossos dados, e ele representa a mediana. E se a gente adicionar um outro aluno? Agora nós temos dois valores centrais, que são 14 e 16. Isso quer dizer que a gente tem duas medianas? Não. Nesse caso, para calcular a mediana, a gente precisa tirar a média desses dois alunos centrais. Então,
a gente faz 14 mais 16, dividido por 2, a gente tem o valor de 15, e agora 15 é a nova mediana. Então, para quando a gente tem um valor par no centro dos nossos dados, a gente precisa fazer a média para conseguir obter a mediana. Então, para obter a mediana desses dados, a gente utiliza a mesma fórmula, MED, seleciona o conjunto de dados e a gente pode ver que a nova mediana aqui, quando a gente inseriu esse novo aluno, é de 15. Já a moda, pessoal, ela é o valor que é mais frequente no nosso conjunto de dados. Então, utilizando aqui os mesmos alunos, a gente tem aqui o 3, o número 3 ele aparece apenas uma vez, o número 5 ele também aparece uma vez, 14, 16, 18, o 21 e o 24, eles aparecem uma vez, mas o número 10 ele aparece duas. Ou seja, o valor 10 é o valor mais frequente da nossa base e, portanto, ele é a moda. Mas e se a gente adiciona esse outro aluno que tirou nota 24? Agora nós temos dois valores 24. Como o 10 e o 24 eles são os valores mais frequentes, eles aparecem o mesmo número de vezes, nós temos duas modas, que são 10 e 24. Então a gente chama essa distribuição de distribuição bimodal. A gente pode ter distribuições trimodais, com 3 modas, ou quadramodais, com 4 modas, e assim por diante. Para encontrar a moda no Excel, basta que a gente digite a tecla igual, escreva modo. Então essa funçãozinha aqui, a gente seleciona o conjunto de dados e ele retorna para a gente a moda dos dados. Mas então por que a gente utiliza a média e a mediana? A média e a mediana elas têm as suas diferenças. Então se a gente olha aqui para o nosso conjunto de dados, a média e a mediana elas são relativamente próximas. Mas o que aconteceria se a gente adicionasse outros dois alunos que tiraram notas muito mais altas do que esses alunos aqui? Então quando a gente adiciona um aluno que tirou, por exemplo, 98 e um outro que tirou uma nota de 100, o que vai acontecer com a média e a mediana? Bom, a mediana, como a gente sabe, ela é o valor que divide os dados ao meio, ou seja, esse valor aqui do centro, que agora é 16, é a nova mediana. Se a gente calcular a média, a gente vai ver que a média ela vai passar para 29, ou seja, ela foi muito mais alterada por esses valores extremos. Então, se a gente olha aqui nesse gráfico, nesse eixo que a gente consegue ver a distância de um aluno para o outro, a gente vê que a mediana ela ficou relativamente ali onde ela já estava, perto do valor de 14, mas a média ela foi muito mais afetada por esses dois valores mais extremos. Ou seja, a média ela é muito mais sensível a esses valores extremos do que a mediana. Nós temos também, como medida de resumo, as medidas de dispersão. Então, quando a gente tem um conjunto de dados e utiliza as medidas de posição, elas podem não fornecer para a gente uma imagem completa ali da distribuição dos dados. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha esse conjunto de dados, são vários pontinhos ao longo de um eixo, e tenha também esse conjunto de dados. Visualmente, a gente consegue ver que eles são conjuntos diferentes, mas eles podem ter a mesma medida de posição. Então, se a gente tirar uma média ou a mediana desses dados, podem ser iguais. E se a gente utilizar só a medida de posição, a gente não vai ter a informação completa desses dados. Então a gente utiliza essas medidas de dispersão para saber também quão espalhados esses dados eles estão ao redor dessa medida de posição, né, dessa medida central. Então, além de ter essa medida de posição dos dados, que vai resumir para a gente ali qual seria uma medida central desses dados, a gente tem também essas medidas de dispersão que vão mostrar para a gente quão afastados esses dados estão em relação a essa medida de posição. Como exemplo aqui, a gente tem essa primeira distribuição, a gente tem todos os pontinhos ali bastante concentrados, nessa segunda a gente tem os pontos mais espalhados, e nessa terceira a gente tem os pontos mais espalhados ainda. A gente consegue ver que eles são diferentes. Porém, se a gente fizer tanto a média quanto a mediana desses pontos, a gente vai ver que todas as três têm o valor de 5. Então, se a gente utilizar apenas a média ou a mediana para resumir esses dados, para representar esses dados, a gente vai estar perdendo justamente essa informação que a gente tinha de os dados estarem muito espalhados ou muito concentrados. Então, justamente para isso que a gente utiliza essas medidas de dispersão.
A primeira delas que a gente vai falar vai ser sobre a variância. A variância, ela é uma medida que vai medir a dispersão desses dados em relação à média. Ela vai ser uma medida que vai mostrar para a gente quanto os valores eles estão afastados da média. Então, para calcular a variância, vamos utilizar esse terceiro eixo que eu exemplifiquei. Então, para calcular a variância, o que a gente faz é pegar a distância de cada pontinho até a média dos dados. Então, vamos começar aqui pelo primeiro pontinho. Se a gente pegar a distância dele até a média, a gente tem 1 menos 5, que é igual a menos 4. A gente vai pegar esse menos 4 e elevar ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado. E a gente vai somando essas distâncias. Então, para o segundo pontinho, a gente vai ter 3 menos 5, que vai ser menos 2. A gente soma menos 2 ao quadrado. Para o terceiro pontinho, ele tem valor 5, a média tem valor 5, então 5 menos 5 é 0. A gente soma 0 ao quadrado e vai fazendo isso para todos os outros, né? Então, o quarto pontinho, ele tem valor 7, 7 menos 5 é 2, a gente soma com 2 ao quadrado. E o terceiro tem valor 9, 9 menos 5 é igual a 4, a gente soma com 4 elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter 16 mais 4, mais 0 mais 4 mais 16. Somando tudo isso, a gente tem 40. E a gente pega esse 40 e divide pelo número de dados que a gente tem. Então, a gente tem 5 pontos, a gente divide por 5. Isso vai resultar em 8. E essa é a variância dos nossos dados. Mas por que a gente eleva esses números ao quadrado? Vamos refazer esse cálculo que a gente fez sem elevar esses dados ao quadrado para ver qual o resultado que a gente tem. Então, se a gente fizer a mesma coisa, 1 menos 5 menos 4, a gente vai somar menos 4, 3 menos 5 menos 2, a gente não vai elevar ao quadrado, só para ver o que vai acontecer. 5 menos 5, 0, mais 2, mais 4. Isso vai resultar em 0. Se a gente fizer 0 dividido por 5, a gente obtém 0. Então, será que 0 é a nossa variância desses dados? A gente vê que esses dados eles estão espalhados ao redor da média. Então, 0 não pode ser a variância. Então, a gente usa justamente o quadrado, porque o quadrado ele vai tirar o sinal negativo dos números e assim a gente consegue trabalhar sempre com valores positivos e assim quantificar a variação desses dados ao redor da média. Então, aqui na terceira distribuição, a gente tem uma média de 8. Se a gente fizer o mesmo cálculo para os pontinhos amarelos, a gente vai ter uma variância de 2 e para o verde uma variância de 0,4. Vocês podem ver que esse aqui, o verdinho, ele tem uma variância menor, ele está mais concentrado. O segundo ele tem uma variância maior, ele está mais espalhado que o verde. E por último, o vermelho, ele é o que tem a maior variância de todos, né? Ele é o que está mais espalhado aí ao redor da média. Mas, pessoal, como a variância ela é uma medida que a gente precisa elevar ao quadrado para calcular, isso quer dizer que as nossas medidas elas vão estar ao quadrado. Então, se a gente está utilizando o metro, a variância vai estar em metro quadrado. Se a gente está utilizando o ano, a nossa variância vai estar em ano ao quadrado. Então, ela não é uma medida que a gente consegue utilizar visualmente, né, de forma a facilitar tanto a visualização aqui quanto o entendimento. A gente não vai estar trabalhando na mesma medida dos dados. Para isso, existe o desvio padrão. O desvio padrão ele vai ser calculado utilizando a raiz quadrada da variância. Ou seja, quando a gente está trabalhando em metros, a nossa variância vai estar em metros quadrados. Quando a gente tira a raiz quadrada da variância, a gente volta para metro. Então, o desvio padrão ele vai ter a mesma medida dos nossos dados. Então, ele facilita a nossa interpretação, ele torna a interpretação mais intuitiva e também visual. Então, quando a gente volta aqui para esse conjunto de dados, quando a gente calcula o desvio padrão, a gente faz a raiz de 0,4, que é a variância, a gente tem o valor de 0,63, e esse 0,63, ele é justamente essa distância aqui da média. Então, a gente consegue visualizar que esses dados, eles estão variando aí em média 0,63 pontos em relação à média. Se a gente está trabalhando com metros, eles variam aí em média 0,63 metros. O segundo, a gente tira a raiz de 2, que é a variância, é igual a 1,41. Isso quer dizer que esses dados eles estão variando aí em média 1,41 pontos ao redor da média, né? Ao redor de 5 aqui, que é a média dos nossos dados. Já o terceiro, a gente tem um maior desvio padrão, que reflete nessa distância que os dados tendem a variar aí em relação à média de 5. Então, utilizando
as medidas de posição e as medidas de dispersão, a gente consegue ter uma informação mais completa sobre esses dados. Não só o valor central desses dados, né? Não só essa medida representativa, que é a medida de posição, mas também quanto esses dados eles estão variando em relação à medida de posição. Então, nessa primeira distribuição, ele tem a média 5, mas ele está variando aí em média 0,63, enquanto essa distribuição aqui embaixo, ela tem o mesmo valor, a mesma média de 5, mas ela está variando mais do que essa distribuição aqui de cima. Então a gente consegue, por meio dessas duas medidas, tanto a medida de posição quanto a medida de dispersão, a gente consegue entender melhor esses dados utilizando elas em conjunto. Para aquele nosso conjunto de dados dos alunos, né, que a gente tinha estudado anteriormente, vamos calcular então o desvio padrão. Eu posso calcular o desvio padrão desses dados, então eu posso digitar aqui igual desvpad.p, isso quer dizer desvio padrão populacional. Eu vou clicar em Tab e vou selecionar esses dados. Então, o desvio padrão desses dados é 6,66851. Eu posso diminuir aqui o número de vírgulas. Então, o desvio padrão ele é, em média, 6,67. A gente calcular aqui a média também. A gente tem, então, a média que a gente tinha obtido anteriormente, de 13,4, e um desvio padrão de 6,67. Então, aqui, nesse conjunto de dados dos alunos, a gente tem um desvio padrão de 6,67. Ou seja, esses alunos, eles estão ali posicionados, né, com uma média de 13,4 e estão variando ali, em média, 6,67. Mas vamos imaginar, então, que a gente adicionou aqueles outros dois alunos que tiraram muito bem na prova, tiraram notas muito boas. O que acontece com o desvio padrão? Então, vamos voltar para o Excel. Se aqui eu adiciono aqueles dois alunos, então 98 e 100, e calculo aqui o desvio padrão, então eu vou inserir todos esses dados, a gente vê que esse desvio ele aumenta drasticamente para 33,35. Então aqui a gente tem um desvio padrão, a gente vê que ele aumentou bastante, né, de 6,6 para 35. Ele chegou até ultrapassar aqui o mínimo valor, né, a mínima nota que a gente teve. Ou seja, isso aqui está dizendo para a gente que essas notas elas estão variando em média 35 pontos. Só que esses 35 pontos, eles até chegam a ultrapassar aqui esses dados. Então, o desvio padrão, assim como a média, tanto o desvio padrão quanto a variância, eles são também bastante sensíveis a esses valores extremos. Bom, então sabendo disso, nós temos outras opções de medidas de dispersão que não são tão sensíveis assim a valores extremos. Um deles é o intervalo interquartil. Então, o intervalo interquartil, ele diferentemente aí da variância do desvio padrão, ele não vai ser tão sensível a valores extremos. E ele vai ser uma medida que vai agrupar 50% dos dados ali na metade central do conjunto. O que quer dizer isso? Vamos supor que a gente tem aqui um eixo, e nesse eixo a gente tenha 100 pontos. E esses 100 pontos, eles estão ordenados de forma crescente. Então, aqui à esquerda, a gente vai ter os pontos de menor valor, e à direita a gente vai ter os pontos de maior valor. A gente sabe que a mediana, ela vai ser o valor que vai separar esses pontos na metade, ou seja, 50 pontinhos, nesse caso, eles vão estar à esquerda da mediana, e os outros 50 pontinhos vão estar à direita da mediana. Assim como a gente tem a mediana, a gente tem um valor que é chamado de primeiro quartil. No primeiro quartil, à esquerda dele, vão estar os 25 primeiros pontinhos. Então aqui a gente vai ter 25% dos dados. Ou seja, aqui à esquerda a gente tem 25 pontinhos, e entre o primeiro quartil e a mediana, a gente tem outros 25 pontinhos, que completam 50. Assim como o primeiro quartil, do lado direito da mediana, a gente tem o terceiro quartil. E à esquerda dele vão estar 75 pontinhos. Ou seja, daqui até o primeiro a gente tem 25, do primeiro até a mediana a gente tem outros 25, e da mediana até o terceiro quartil a gente tem outros 25. Então essas três medidas elas vão separar os dados
em 25%. Então, a gente vai ter 25, 25, 25, e aqui os últimos 25 pontos. Por curiosidade, a mediana ela também é chamada de segundo quartil. Então, aqui a gente tem o primeiro quartil, a mediana que é o segundo quartil, e aqui o terceiro quartil. Eles vão separar esses dados em 4. Se a gente pegar essa distância aqui, do primeiro quartil até o terceiro, a gente vai ter 50% dos dados, ou seja, 50 pontinhos. Então, esses 50 pontinhos desse centro, eles vão estar dentro do intervalo interquartil. Então, o intervalo interquartil é essa distância do primeiro até o terceiro quartil. É por isso que a gente chama de intervalo interquartil, entre o primeiro e o terceiro quartil. Então, se a gente tiver o primeiro quartil com valor de 200, vamos supor que sejam metros, 200 metros, e o terceiro quartil com valor de 300 metros, para a gente calcular o intervalo interquartil, a gente vai ter 300 menos 200, que é igual a 100. Então, essa distância aqui, ela mede 100, e esse é o nosso intervalo interquartil. Bom, pessoal, então vamos para o Excel, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai calcular esse intervalo interquartil. Então, aqui no Excel, utilizando os alunos que a gente já tinha estudado anteriormente, aqui as notas no caso dos alunos, a gente pode calcular o primeiro quartil. Então, eu vou clicar em igual, vou clicar em quartil, ponto XC. Aqui, como parâmetro, a gente passa essa matriz de dados, que são as notas, ponto e vírgula, e aqui o quarto. Então, aqui ele dá a opção para a gente, né? Primeiro quartil, o segundo, que é a mediana, e o terceiro, que é o terceiro quartil. Então, eu vou selecionar aqui primeiro e dar um Enter. Então, aqui a gente tem o primeiro quartil. Da mesma forma, eu vou pegar aqui o valor do terceiro quartil, da mesma forma que eu fiz para o primeiro, a gente aperta a tecla igual, quartil.xc, seleciono aqui a matriz, ponto e vírgula, terceiro quartil. Para calcular o intervalo interquartil, então o IQR, basta a gente fazer o terceiro menos o primeiro. Então, igual 24 menos o 10. Então, o nosso intervalo interquartil é igual a 14. Se a gente não tivesse esses dois alunos que foram muito bem, então eu vou deletar, a gente vê que o nosso IQR é de 12, ou seja, de 12 para 14, a gente não teve uma alteração tão drástica igual a gente teve com o desvio padrão. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre correlação. A correlação, ela é uma medida que vai descrever a força e a direção de um relacionamento entre duas variáveis. Então ela vai medir o quanto essas variáveis elas vão tender a caminhar juntas, a variar juntas. Vamos olhar aqui então essa distribuição. A gente tem uma variável x e uma variável y. Se a gente olha para esses pontinhos, parece que eles não têm tanta relação assim um com o outro, né? Eles estão mais dispersos, a gente não consegue estabelecer uma relação entre eles. Vamos ver essa outra imagem. Então aqui a gente consegue ver que quanto mais a gente aumenta x, o y ele tende a também ser maior. E então a gente consegue ver aqui que esses pontos eles estão no que parece se ajustando a uma reta. Então quanto maior é x, o y ele tende também a ser maior. Nesse outro gráfico aqui a gente vê claramente que quanto maior o x, o y ele também vai ser maior, né? Então quando a gente tem um x aqui maior, o y ele também vai ser maior. E esses pontos a gente consegue ver que eles seguem aí basicamente uma reta. Então se a gente traçar uma reta aqui nesse gráfico do meio, a gente vê que esses pontos eles tendem a ficar próximos dessa reta. Se a gente traçar a reta nesse terceiro gráfico, a gente vê que os pontos eles estão exatamente em cima da reta. Então, quanto maior o x,
a gente vê que claramente o y ele também vai aumentar. Já no primeiro, se a gente traça uma reta aqui, não parece que esses pontos eles estão seguindo muito bem essa reta, né? Então, se a gente traça a reta desse jeito, ou se a gente traça a reta desse jeito, ou se a gente traça a reta horizontal aqui, não parece mudar tanta coisa, né? Então a gente vê claramente que nesse gráfico o x e o y eles não têm tanta relação assim como eles têm, por exemplo, nesse segundo gráfico ou nesse terceiro gráfico, né? Nesse terceiro a gente vê que o x e y estão bastante relacionados um com o outro. Então a correlação, ela é uma medida que ela vai variar de -1 e vai até 1, quando o valor da correlação, que ele também é chamado de R, ele é próximo de 1, a gente diz que esses dados eles têm uma correlação positiva forte. Quando a correlação é próxima de -1, isso quer dizer que elas têm uma correlação negativa forte. E quando a correlação ela é próxima de 0, a gente diz que é uma correlação fraca, ou se for 0, não tem nenhuma correlação. Então, como a gente viu naquele outro gráfico, nesse caso a gente tem um R de 0, uma correlação de 0, isso quer dizer que x e y elas não estão correlacionadas. A gente pode traçar, como a gente viu, uma reta horizontal, uma reta vertical, ou em qualquer direção, que isso não vai ter muito impacto, né? A gente vai ser praticamente a mesma coisa. Nesse outro gráfico, a gente consegue ver um gráfico de dispersão em que as variáveis x e y elas têm uma correlação de 0,8, ou seja, é uma correlação forte. Então a gente consegue ver aqui que, como 0,8 é próximo de 1, elas têm uma correlação positiva, ou seja, quanto maior o x, o y ele tende também a ser maior. Quando o x é pequeno, o y tende também a ser pequeno. Da mesma forma, a gente pode ter uma correlação negativa, ou seja, quanto maior o x, o y ele tende a ser menor. E também vice-versa. Quando o x é pequeno, o y ele tende a ser maior. Isso é uma correlação negativa. Aqui a gente tem um exemplo de uma correlação que é igual a 1, ou seja, como a gente viu anteriormente, né, todos os pontos eles estão em cima dessa reta. Isso quer dizer que quando o x é alto, o y também é alto. Quando o x abaixa, o y ele também abaixa. Da mesma forma, a gente tem uma correlação de -1. Isso quer dizer que quando o x aumenta, o y ele tende a ser menor, né, e quando o x é pequeno, o y ele tende a ser maior. Então, esses dados eles estão perfeitamente correlacionados. Mas quando a gente olha aqui para essa imagem, esses dados eles parecem ter uma relação muito clara, né? Então, se a gente traçar aqui uma curva, a gente vai ver que esses dados eles estão exatamente em cima dessa curva. Então, qual será a correlação dessas duas variáveis x e y? Nesse caso, eles têm uma correlação de 0,03, ou seja, é uma correlação muito fraca. O que quer dizer? Essa medida de correlação que a gente utiliza é uma medida de correlação linear, ou seja, ela vai medir quanto essas variáveis estão relacionadas em uma reta, linearmente. Então, se a gente tem esses dados que claramente a gente vê que eles têm uma relação, eles não têm uma relação linear. Essa relação ela tem alguma outra função. E linearmente, a gente diz que essa correlação linear é fraca, apesar de a gente ver, né, que esses dados eles estão relacionados de alguma outra forma que não seja linear. Então, esse é um ponto que a gente precisa ficar atento da correlação, né? Nem sempre quando a gente tem uma correlação muito fraca ou próxima de 0, isso não quer dizer necessariamente que esses dados eles não sejam relacionados uns com os outros, mas que a correlação entre eles, que é linear, é fraca. Então, o coeficiente ele vai mostrar apenas essa correlação linear. Isso quer dizer que dados diferentes, eles podem ter a mesma correlação. Dê uma olhada aqui nesses 4 gráficos. Então, aqui a gente tem 4 situações diferentes. Então, aqui a gente tem as variáveis x1 e y1, e eles estão posicionados com valores diferentes. Aqui, eles são dados também completamente diferentes. A gente vê isso, mas eles têm a mesma correlação. Isso quer dizer que dados completamente diferentes, eles podem ter
as mesmas correlações. Então, a correlação, ela não vai dizer para a gente que os dados eles são iguais ou que eles estão relacionados ali da mesma forma. A gente simplesmente tem a informação de que a relação linear entre esses dados é a mesma. Então, aqui a gente tem uma outra animação que ele mostra para a gente configurações de dados que vão ter a mesma correlação. Então, aqui vocês podem ver que a estrela, o X, o dinossauro, eles vão ter sempre a mesma correlação, que é de menos 0,06, mais alguns números aqui que mudam. E além disso, a gente tem a mesma média e o mesmo desvio padrão, ou seja, para dados completamente diferentes, a gente pode ter tanto a mesma média, quanto o mesmo desvio padrão, quanto a mesma correlação. Uma coisa importante a ser dito a respeito da correlação é que, apesar de ela mostrar a relação entre duas variáveis, ela não vai implicar causalidade, ou seja, eu não posso dizer de forma alguma que x, a variável x, ela está causando y. Ou seja, eu não posso dizer que uma variável é a causa de outra. Eu posso simplesmente dizer que elas são correlacionadas. Dê uma olhada aqui nesse gráfico. Em preto a gente tem o consumo de manteiga, em vermelho a gente tem a energia eólica gerada na Lituânia em bilhões de quilowatts-hora. Então, quando a gente olha esses gráficos, a gente consegue ver que parece que quanto mais alto é o consumo de manteiga, mais alta é a energia eólica gerada na Lituânia. Mesmo que a gente saiba que esses dados não têm nada a ver um com o outro, mas a correlação deles é de 0,95. Ou seja, esses dados eles são altamente correlacionados, mas não necessariamente eles têm algo a ver um com o outro. Né? A gente espera que manteiga não influencie na quantidade de energia eólica que é gerada na Lituânia. Então, pessoal, agradeço muito a presença de vocês nesse curso. Espero que ele tenha sido útil para vocês tenham aproveitado bastante esse curso e ele seja útil aí para a vida de vocês. Então, a gente se vê nas aulas presenciais. Até mais.